Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, em um ano. Estamos no capítulo 19 de Josué. Vamos lá? A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Balá, Ezem, Eltolad, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias, Ain, Rimon, Éter e Azã. Ao todo, 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá, do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. A herança de Zebulon, versículo 10. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste a Marala, tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquineão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol até o limite de Quislot-Tabor. Saía da Berate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente e Gat-Efer, a Et-Cazim. Ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a o limite passava para o norte, a Hanatom, e terminava no vale de Iftael, ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e estas cidades com suas aldeias. Versículo 17. A herança de Issacar. A quarta sorte saiu para Issacar. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote e Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizão, Ebes e Remete. Em Ganim, Enrada e Bet-Pazes. O limite tocava Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Sacar, segundo as suas famílias. Essas cidades com suas aldeias. Versículo 24, a herança de Azer. Saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Hali, Betem, Aksaf, Alamalek, Amad e Mizal. E tocava o Carmelo para o oeste e Sior Libnat, voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emek e de Neiel, e vinha sair o Cabul pela esquerda. Hebron, Reobote, Ramon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro, então tornava a Rosa para terminar no mar, na região de Aquizib. Também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. A herança de Naphtali. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef, do Carvalho de Zananim, Adami-Nequeb, Jabnel, até Lacum, e terminava no Jordão.
O limite voltava pelo oeste, a Asnot Tabor, de onde passava a Hukok. Tocava Zebulon ao sul e Asser a oeste, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Hamat, Hakat, Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, Quedes, Edrei, En-Hazor, Iron, Migdal, El, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Essas cidades com as suas aldeias. A herança de Dan. A 7ª sorte caiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalat, Jeude, Bene-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, com território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lezém, e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de seu pai. Esta era a herança. A tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e estas cidades com suas aldeias. Versículo 49, a herança de Josué. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, segundo o mandado do Senhor. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio, em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram a repartir a terra. Aqui no capítulo 19, a gente vê Josué continuando ali, terminando, a divisão da terra prometida, Agora ele distribui essas últimas tribos, essas últimas terras, para as últimas tribos. Simeão, Zebulon, Issacar, Azer, Naphtali e Dan. E também vemos ali no final algo muito forte, Josué recebendo a sua própria herança, Que bênção, Então ali dos versículos 1 a 48, é a herança das últimas tribos. E tem algo bem interessante aqui para nós, A tribo de Simeão recebe a sua herança dentro do território de Judá. Mas o que isso quer dizer, Lá no versículo 1? Que nem todos recebem da mesma forma, mas que todos vão receber algo de Deus. É algo bem forte para a gente guardar no nosso coração, Deus, ele não esquece de ninguém. Mesmo quando parece tarde, a promessa ainda está de pé. Como é que a gente aprende espiritualmente aqui? Que muitos hoje se sentem como essas tribos, achando que ficariam por último, Mas em Deus não existe esquecido, existe um processo. Guarda isso no teu coração. Dos versículos 40 a 48, a gente está lendo aqui sobre o caso da tribo de Dan. A tribo de Dan teve dificuldades em possuir a sua herança e precisou lutar novamente para conquistá-la. E o que isso nos ensina? Que a promessa pode ter sido dada, mas a posse exige atitude. E o que a gente aprende espiritualmente com isso? Que tem coisas que Deus já liberou sobre a nossa vida, mas nós precisamos que nos posicionar, A gente precisa se posicionar, lutar e avançar. Glória a Deus. Vou até repetir isso, Tem coisas que Deus já liberou sobre a sua vida, mas você ainda precisa se posicionar, lutar e avançar. Amém? Dos versículos 49 a 51, Josué recebe por último. Depois de repartir tudo ao povo, Josué, que é o líder, só então recebe a sua herança. E isso é muito profundo, irmãos? Josué, o líder, não pegou primeiro, ele esperou. E isso aponta para Cristo, Jesus Cristo também veio para servir, não para ser servido, Tá lá em Mateus 20, versículo 28, Ele entregou tudo
e depois o Pai o exaltou, né? O nome acima de todo nome, sobre todo nome, né? E Josué é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo, né? Ele lidera o povo para a promessa, ele serve antes de receber e ele cumpre fielmente a missão que Deus entregou a ele, né? Glória a Deus. E esse cumprimento, né, em Cristo Jesus nesse capítulo nos mostra algo bem forte, assim, bem espiritual, né? Toda essa divisão de terra aponta, né, para algo maior. Em Cristo nós recebemos uma herança eterna, né? Lá em Efésios 1, versículo 11, está escrito bem assim: nele fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Amém. Que nós tenhamos esse versículo guardado no nosso coração, né? O que ele nos ensina? Quando ali diz, né? Nele fomos feito herança. Não é só o que recebemos uma herança, né? Não quer dizer isso. Nós nos tornamos a herança de Deus. Não é nele fomos feito herança. Nós nos tornamos herança de Deus. Deus não apenas nos abençoa, né? Ele nos deseja, ele nos escolhe, ele nos chama, né? De seu, nós somos dele. Você não é esquecido, você é propriedade de Deus. Olha que forte isso, né? Também diz ele, né? Predestinado segundo o propósito. Isso significa que a nossa vida não é um acaso. Existe um plano eterno de Deus para nós. Antes mesmo da gente nascer, Deus já tinha um propósito definido para nós. Está lá no Salmo 139, né? Nossos dias estão escritos no seu livro. Glória a Deus por isso, né? Conforme o conselho da sua vontade. Deus, ele não age por um impulso ou por erro. Tudo está debaixo do controle dele. Até o que você não entende, ele já planejou. Nada na sua vida foge do governo de Deus. Que bênção, né? Glória a Deus. Então aqui esse versículo está nos ensinando que assim como as tribos de Josué receberam a sua herança, em Cristo você já tem uma herança espiritual garantida, mas precisa viver isso pela fé. Amém? E nos versículos de 1 a 48, né? A herança das últimas tribos. Aqui nós vemos algo bem interessante. A tribo de Simeão. Então nós vemos aqui 3 ensinamentos bem preciosos para nós nesse capítulo 19. Deus tem uma porção para você, né? Primeiro ensinamento. Segundo, você precisa tomar posse pela fé e obediência. Terceiro ensinamento, servir a Deus vem antes de receber recompensa. Deus já liberou a promessa, mas a terra não se possui com intenção, não basta apenas vontade, se possui com posicionamento. Então, né, vamos nos posicionar nas promessas de Deus para cada um de nós, né? Amém? Então vamos seguir nossa leitura no capítulo 20. O Senhor, as cidades de refúgio. Capítulo 20 de Josué. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio, de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida, porque matou seu próprio sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém na região montanhosa de Efraim e Quiriate Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste. Designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés.
São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Aqui no capítulo 20, a gente está lendo sobre as cidades refúgio, né? Eu gosto de fazer sempre uma explicação cristocêntrica, né? Porque a gente consegue ver Jesus em todas essas coisas, né? O cuidado de Deus, né? Nesse capítulo, Deus ordena para Josué que estabeleça cidades refúgio, lugares onde alguém que matou outra pessoa sem intenção poderia fugir e encontrar proteção até ser julgado. Né? Haveria um julgamento, mas essa pessoa teria que estar viva para ser julgada, né? Então, o propósito das cidades refúgio, ali dos versículos 1 a 6, é que para quem cometeu homicídio sem intenção, a pessoa podia fugir para lá e não ser morta pelo vingador de sangue, né? Até que houvesse julgamento justo. Vingador de sangue era aquela pessoa mais próxima da pessoa que foi morta. Né, pela lei, naquela época, naquele tempo, essa pessoa mais próxima de quem foi assassinado teria o direito de se vingar, né? Porque naquela época era dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente, né? Agora em Cristo é diferente, né, irmãos? E isso revela o coração de Deus. Justiça, mas também misericórdia. A pessoa ia ser condenada, mas primeiro teria que haver um julgamento, né? E proteção contra a condenação precipitada, né? Até naquele tempo o Senhor já orientava o seu povo, já ensinava o seu povo, né? A não julgar, né? Cometer um julgamento sem antes averiguar, né? O que estava acontecendo, né? E as cidades estabelecidas, Deus também dá tudo e Deus informa tudo para Josué como tem que ser feito, né? Dos versículos 7 a 9, tem as cidades, né? Quedes, que é de Naftali, Siquém de Efraim, Hebron da tribo de Judá, Bezer da tribo de Ruben, Ramote de Gileade da tribo de Gade e Golã da tribo de Manassés. E elas estavam distribuídas estrategicamente no meio do povo, para todos terem acesso a essas cidades. Né? Se nós fôssemos ver um mapinha, né, nós íamos ver que todos teriam acesso a alguma dessas cidades refúgio, né? Então, Deus sempre deixa um caminho acessível para a salvação. Deus sempre deixou, né? Sempre instruiu. E Cristo, né? Aqui nessas cidades refúgio, a gente vê Cristo, né? Que é o nosso refúgio, né? Essas cidades apontam diretamente para Ele. Assim como o fugitivo corria para a cidade de refúgio, nós corremos para Cristo para sermos salvos, né? Quando reconhecemos o nosso estado pecaminoso, quando reconhecemos e nos arrependemos, nós corremos para Jesus, né? Ele é a nossa cidade de refúgio. Lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 18, Paulo, né, o livro de Hebreus não diz qual é o autor, mas, né, 98% dos cristãos, né, entendem que é Paulo pela escrita, né, mas a Bíblia não fala. Então, o autor de Hebreus nos escreve: nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte encorajamento para nos apegar à esperança proposta. Jesus é esse refúgio que o autor aqui está mencionando, né? Jesus é o nosso lugar de proteção contra a culpa, contra a condenação e contra o juízo. Nele nós encontramos o perdão, né? Então a justiça e a graça se encontram nessas cidades refúgio, assim como se encontra em Cristo, né? A pessoa não era inocentada automaticamente, mas também não era condenada sem julgamento. E isso aponta para a cruz, né? Deus é justo. O pecado, ele precisa ser tratado. E Deus é amor. E Ele oferece salvação. Glória a Deus por isso, né? Em Cristo, justiça e graça se encontram perfeitamente. E como a gente pode aplicar isso hoje para nós, né? Josué 20, ele nos ensina que existe o refúgio disponível. É Jesus, né? Você precisa correr até Ele. Fora dele, há juízo. Dentro dele, a vida, né? Fora de Cristo, existe acusação, mas dentro dele existe refúgio. Glória a Deus, amém? Continuamos a nossa leitura
no capítulo 21. A cidade dos levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã. E lhe disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar e também os seus arredores para nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim, os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Cadê onde é que eu estava aqui? Simeão, Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel, deram aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá, os filhos de Simeão e os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias de coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim, lhes deram Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, da terra dos Anaquins, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade, como as suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, com sua propriedade. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram a Hebron, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores. Líbna, com seus arredores, Jatir, com seus arredores, Estemoa, com seus arredores, Olom, com seus arredores, Debir, com seus arredores. Aim, com seus arredores, Jutá, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas 2 tribos. Da tribo de Benjamim, deram Gibeão, com seus arredores, Gaba, com seus arredores, Anatote, com seus arredores, e Almon, com seus arredores. Ao todo, 4 cidades, o total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, da região montanhosa de Efraim, Gezer, com seus arredores, Kibzaim, com seus arredores, e Bet-Horon, com seus arredores. Ao todo, 4 cidades da tribo de Dan deram Eutec, com seus arredores, Gibeon, com seus arredores, Aijalon, com seus arredores, e Gat-Rimon, com seus arredores. Ao todo, 4 cidades da meia tribo de Manassés deram Taanak, com seus arredores, e Gat-Rimon, com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Besterá, com seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Issacar, deram Quisião, com seus arredores, Daberate, com seus arredores, Jarmute, com seus arredores, e Enganim, com seus arredores. Ao todo, 4 cidades da tribo de Azer deram Misal, com seus arredores, Abdom, com seus arredores, Eucate, com seus arredores, Reobe, com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galileia Qued, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Ramote-Dor, com seus arredores, e Cartã, com seus arredores. Ao todo, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores.
As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon, Joqueneão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dimna com seus arredores e Naalau com seus arredores. Ao todo, 4 cidades da tribo de Ruben deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores. Ao todo, 4 cidades da tribo de Gade deram em Gileade e Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Manaim com seus arredores, Resbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas as cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. O povo de Israel toma posse da terra. Versículo 43. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar aos seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aqui no capítulo 21, né, a gente vê a herança dos levitas e a fidelidade de Deus com o povo, né, com eles. Né, aqueles separados, né, para o serviço do Senhor, eles eram diferentes das outras tribos, né, eles não receberam nenhuma terra própria, mas eles receberam cidades espalhadas por todo Israel, né, porque eles cuidavam das coisas do Senhor, né. Então, os levitas, eles não tinham território próprio, né? Dos versículos 1 a 3, a gente lê que eles chegam a Josué e lembram da promessa que Deus havia feito por meio de Moisés. Eles não tinham uma grande porção de terra como os outros, né? Por quê? Porque a herança deles era o próprio Deus. Aleluia, né? Ali em Josué 13:33 escreveu, né? O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança. Que glória, né? E isso é muito profundo, né? Enquanto os outros tinham terras, eles tinham a presença de Deus. E olha a responsabilidade, né? Pois eles tinham que cuidar das coisas concernentes a Deus, do tabernáculo, da vida espiritual, né? A sua e ajudar os outros também, né? E dos versículos 4 a 42, a gente vê as cidades espalhadas por todo Israel. Foram dadas 48 cidades aos levitas, distribuídas entre todas as tribos. Isso tinha um propósito espiritual, né? Levar o ensino da lei, eles tinham que ensinar o povo, né? Manter o povo próximo de Deus, ser influência espiritual da nação. Então isso era algo muito importante, né? Era um compromisso muito importante, porque Deus espalha os seus servos para impactar todos ao seu redor, e é o que Ele espera de nós hoje, né? Que aonde nós estivermos a gente possa ensinar a lei de Deus, né? Trazer o povo próximo a Deus e ser uma influência espiritual para as pessoas ao nosso redor. Deus espera isso de nós hoje, né? E o cumprimento em Cristo, né, aponta para algo bem maior, que é Jesus, né? Hoje não existe mais uma tribo sacerdotal específica, né? Em Cristo, todos nós somos sacerdotes, né? E Pedro escreveu para nós lá na sua primeira carta, né, no capítulo 2, versículo 9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E esse versículo é para nós hoje. A gente pode ler, nós somos a geração eleita por Deus, nós somos sacerdotes real do Senhor, nós somos uma nação santa de Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E o que isso significa? Significa que a nossa vida é separada para Deus, que a gente carrega a presença dele aonde nós estivermos.
Isso não é pouco, né? Isso é tudo, né? Isso é muito. Então nós temos que estar preparados, nós temos que abrir mão do nosso ego, da nossa justiça própria, para nós assumirmos esse papel que Deus espera de cada um de nós, né? Matar a nossa altivez, matar a nossa arrogância, matar a nossa soberba, o nosso achismo, parar de olhar para o nosso umbigo e nos rendermos aos ensinamentos de Deus, deixar Ele trabalhar o nosso caráter, a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito, para que nós exerçamos o sacerdócio real que Deus nos dá. Para isso Deus nos levantou, né? E nos capítulos 43 dos versículos 43 ao 45, Deus mostra que cumpriu tudo que prometeu, né? E essa é uma das partes mais poderosas desse capítulo, né? Em Josué 21, 45 ele fala: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor tinha falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E essa é uma declaração muito forte, né? Deus prometeu, Deus cumpriu. Nenhuma palavra caiu por terra. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida também. Ele vai cumprir na minha vida. Ele vai cumprir na vida daqueles que Ele falou, que Ele prometeu. A Bíblia é uma promessa para nós. Promessa de vida eterna, promessa de um dia nós estarmos na sua presença, de o conhecermos face a face, de vermos a sua luz. Hoje nós vemos como um espelho, né? Como se nós tivéssemos um véu. Nós o vemos como um espelho daquela época. Aquela época o espelho era meio borrado, era feita de bronze, né? Um bronze polido. Então não era essa imagem que a gente tem hoje bem nítida. Então a gente vê hoje a graça de Deus, o poder de Deus, a luz de Cristo de uma forma meio opaca ainda. A gente não vê a glória completa do Senhor. Mas um dia nós estaremos na sua presença, né? Na plenitude com Ele, né? E como é que a gente aplica isso hoje para nós? Josué 21 nos ensina que Deus é a nossa maior herança. Nós somos, né? Primeiro ensino. Segundo ensino, somos chamados para influenciar espiritualmente onde nós estivermos. Onde a gente estiver é para nós exercer influência espiritual, influência do Espírito Santo sobre as pessoas ao nosso redor. Terceira aplicação, Deus, Ele é fiel, Ele cumpre tudo o que promete, basta crermos, e crer é viver debaixo dessa fé, crer é viver com essa certeza, não com medo, não amedrontado, não se escondendo, não fugindo, isso não é crer. Quem crê vive com autoridade, com graça, com intrepidez, debaixo da promessa de Deus, né? Quem tem Deus como herança nunca está em falta, mesmo sem possuir nada. Ele é a nossa riqueza, Ele é o nosso tudo, Ele é o ar que respiramos, Ele é a vida, Ele é a alegria, Ele é o amor, Ele é a paz, Ele é a bondade. Ele é a paciência, Ele é a longanimidade. Deus é o nosso tudo, não as coisas que nós vemos ao nosso redor. Amém? Guarda isso no teu coração, meu amado, minha amada. Em nome de Jesus. Aqui nós terminamos mais um dia de leitura. Deus te abençoe.